Aqui é o time do Vasco, num 4-3-3, né? Jogando uma espécie de 4-2-3-1, certo? Aqui está a primeira linha do Vasco. Essa aqui são a dupla de volantes, o Paulinho e o Hugo Moura. Aqui está jogando o Garré. Desse lado aqui está jogando o Nuno. Centralizado o Payet e o Verratti aqui na frente. O que acontecia quando o Vasco não tinha a bola? Quando a bola ia para o Ceará? O Vasco tentava subir as linhas. Então você tinha o Verratti sempre circulando aqui. Quando o Ceará tocava essa bola, só o Verratti vinha pressionar o homem da bola. E aí fazia um bobo com o Verratti, né? Tocavam pra cá, aí o Verratti vinha pra cá. Tocava pra lá, aí o Verratti tinha que correr pra cá. Aí depois viravam de novo, tocava a bola. E ficou nesse bobo, por quê? Porque esse jogador aqui, o Garré, ficava um pouquinho aqui, aí um jogador ficava aqui. Entendem? Não havia uma pressão em cima da bola. Você tinha jogadores que subiam um pouco e outros jogadores que não. Entende? Você tinha só o Verratti pressionando o homem da bola. E quando acontece isso, você faz com que o time adversário consiga construir jogo e consiga fazer sua transição com muita facilidade. Porque o Vasco não pressiona esse homem. Esse cara que está com a bola, ele não é pressionado. Quando você está pensando quando você planeja jogar contra um adversário, você tem que pensar, eu vou jogar como? Esse time tem dificuldade com a saída de bola, então o que a gente faz? A gente sobe as linhas, joga em bloco alto. Jogar em bloco alto não é só pegar esses dois jogadores e subir não, é subir todo mundo. Você pega essa linha aqui, ó, e ela sobe também. Você pega esses jogadores aqui, ó, eles vêm aqui. Você não deixa, peraí, vou até colocar aqui, ó. Você não deixa espaço entre essas linhas, você sobe com todo mundo para você pressionar essa saída de bola. Quando você não faz isso aqui, quando você não tem uma pressão na saída de bola, você só deixa um ou dois jogadores fazerem isso, o que você faz? Você corta a linha e você dá espaço para o outro time pensar e poder fazer um giro, poder encontrar um passe longo, que foi muito o que aconteceu durante esse jogo. Então aqui, ó, já falando aqui para vocês. Aos 8 minutos você tem uma jogada do Vasco interessante, que é a virada do PH, que ele ajeita, né? O Nuno vai tentar a virada do PH, ele ajeita, o Nuno ajeita, né? Por dentro, e a finalização do Payet. Uma das poucas jogadas por dentro que aconteceu. E aconteceu por quê? Porque o nosso querido Payet, vou colocar o Payet aqui, ó, na camisa 10, para vocês não confundirem. O Payet é esse aqui. O que acontecia quando o Vasco tinha essa bola? Vamos lá. Tá aqui os jogadores do Vasco. 4, 2, 3, 1. O que acontecia? Você tinha o Payet, que era para estar preenchendo esse espaço. Mas o que acontecia quando o Vasco tinha a bola? Chegou a bola aqui no João Vitor. João Vitor chegou nessa bola. O volante sobe para cá. O Hugo, ele vem aqui para ter essa saída de bola. O lateral passa para cá. E aí olha que confusão, né? O Nuno, ele vai tentar preencher esse espaço, né? Sair pelo lado esquerdo e dar oportunidade pelo lado esquerdo. O Payet vem pro lado esquerdo também. Quantas vezes vocês não viram isso acontecer? O Payet saindo do círculo central e vindo pro lado esquerdo. E por que o Payet faz isso? Eu acho que tem muito a ver com o Cacuete, né? Um jogador que ele era ponta esquerda de ofício, quando eu era mais jovem. E ele tem a mania de cair para o lado esquerdo e dar a opção de passe no lado esquerdo. Só que quando ele faz isso, o que acontece? Você sobe esse jogador, que ele vai tentar ir mais pelas beiradas para ajudar o Garré. Você sobe o volante, um dos volantes, ele vai vir mais para cá. E aí o que acontece? Esse time fica espaçado. E aí, ó, começa a pressão em cima da bola, que o Ceará sabia fazer muito bem. O Ceará subia direitinho. Quando o Vasco tentava ter uma bola aqui por dentro, o que acontecia? Você tinha um jogador tentando pegar essa bola, ou seja, marcando o homem da bola e pressionando esse homem para ele cometer o erro. Pouquíssimos momentos o Vasco conseguiu girar essa bola e vir por dentro. Pouquíssimas vezes.
E aí o que acontece? Você vê que o Garré, ele vai para cá. Esse jogador aqui, que é o Hugo Moura, ele fica mais aqui pelo lado. O Paulinho vem aqui pelo lado esquerdo, certo? E aí você fica esse espaço aqui, ó, que você não consegue nada. Por quê? Porque o Payet, ele vem para esse lado e ele acaba subindo junto com o Nuno. E aí são dois jogadores fazendo o mesmo gesto do técnico, dois jogadores tentando aprofundar pelo lado esquerdo. E aí é uma dificuldade, porque você perde a chance de ter um passe por dentro. O Payet é justamente o jogador que tem que vir aqui por dentro e tentar pensar esse jogo. Ele tem que voltar aqui para o círculo central e pensar esse jogo. Senão, olha o que acontece. Quando o Vasco tem a bola e está aqui, ó, no ataque, você tem o Paulinho por aqui, você tem o Piton por aqui, você tem o Garré vindo para cá. E aí o que acontece? O Payet, ao invés de ficar aqui pro círculo central, tentando aproximar para poder dar a chance de... Deixa eu ver aqui. Dar a chance de ocupar esse espaço e poder pensar no jogo, que foi o que aconteceu no primeiro minuto, nesses 8 minutos, né, que teve a virada do PH, ajeitada do Nuno por dentro e a finalização do Payet. Durante o jogo, o que mais acontecia não era ele preenchendo esse espaço, era ele vindo para cá, e aí você tinha um time todo espaçado. Você tocava para cá, aí um jogador subia aqui, o Vasco tinha que girar essa bola para chegar... Peraí, subiu o Payet. Girar essa bola pro outro lado, entende? Você não tinha um time que tentava ocupar espaços diferentes. A gente tem que entender uma coisa, o futebol é ocupação de espaço. No futebol, tudo que você ganha, quando você gira essa bola, é você progredir em campo, ou seja, progredir no espaço para poder ganhar, assim como no futebol americano, ganhar jardas, né? Você ganha progressão em campo para você poder pensar no jogo, para você ter um pouquinho mais de capacidade para poder finalizar e chegar ao gol. Quando você tem um time como esse do Vasco, que o seu jogador, esse meia central, ele abre pelo lado esquerdo, o que acontece? Você cria um clarão aqui e você tem muita dificuldade de progredir no espaço. E ainda mais quando o Vasco tem um passe por aqui e essa bola se perde. Porque é para ser no Payet, mas aí o outro tenta pegar essa bola e no final a bola não chega para ninguém. Então, esse tipo de erro, que é um erro característico do Payet, o Payet vem cometendo esses erros há muito tempo, atrapalha muito o estilo de jogo do Vasco. E outra coisa, quando o Vasco não tem essa bola, o Payet não pressiona. Diferente do Verratti. O Verratti pressiona. O Verratti vai lá e fica incomodando. O Payet não sobe. O Payet não sobe. O Payet não tem que subir, não tem que fechar uma linha. Ele tem única e exclusivamente de que quando o Vasco não tem a bola, ele tentar atacar o espaço junto com o Verratti e tentar segurar o homem, pressionar esse homem da bola. Na saída de bola para o Vasco ter um pouquinho mais de oportunidade. O Vasco tentou subir essa linha no começo, só que subia errado. Um jogador subia, o outro não subia. E ficava nessa dificuldade. Então, assim, quando você vai analisar o jogo direito, você percebe que a falta de capacidade do Vasco de jogar por dentro está intrinsecamente ligada à falta de inteligência do Vasco de preencher espaço. E essa questão de preencher espaço não é culpa só do Payet, tá? É uma culpa de desorganização do time. Assim como também é culpa da desorganização do time, a dificuldade de você ter a bola e você poder pensar nesse jogo sem ter que cruzar, sem ter que tentar uma bola aérea. Entendem? Então, já vou falar dos melhores momentos aqui, dos melhores piores momentos. Mas em relação à questão tática é isso. O Vasco tinha muita dificuldade de pressionar o homem da bola e tinha muita dificuldade de subir as linhas corretamente. Era sempre 2 subindo, 2 atrás. Quando o Vasco tinha a chance de poder progredir em campo, o que acontecia? Você tinha uma linha, você tinha duas linhas que se misturavam, que se espaçavam, né? Você tinha uma linha defensiva que ficava aqui e uma linha ofensiva que ia para cá. E aí nesse meio campo aqui, o Ceará conseguia essas bolas. O Fernando Sobral foi um jogador muito interessante durante o jogo. Aí a gente pode analisar aqui, ó, 12 minutos. Cruzamento do Ceará, desvio de cabeça e o Sobral... você tem um cruzamento do Ceará, né? O desvio de cabeça e sobra no Pedro Raul. E aí ele não consegue finalizar e tal. Mas assim,
Essa bola que sobra no Pedro Raul, e aí a gente vai entrar numa outra discussão, que é essa última linha do Vasco, principalmente a dupla de zaga. Errou tudo, não conseguiu marcar o Pedro Raul, muita dificuldade de chegar no jogador. Toda hora o Pedro Raul subia primeiro e conseguia ganhar as disputas. Tava toda hora, qualquer momento que tinha uma bola na área, o Pedro Raul estava ali para tentar testar, para tentar agredir o espaço, enquanto o Vasco tinha muita dificuldade de marcar. E assim, é uma loucura, porque o Pedro Raul, ele jogou com uma boa parte desse time do Vasco. O pessoal sabe como o Pedro Raul joga. E o pessoal sabe que o Pedro Raul tá numa boa fase. Será que ninguém consegue organizar esse time? E aí você tem aos 25 minutos o cruzamento, o desvio do Pedro Raul para fora. E aí eu volto a dizer, mais uma vez, o Pedro Raul ficou sozinho, o Lucas Fritas não conseguiu marcar. Aí você tem um lançamento nas costas, que assim, é o primeiro gol, né? Que sai de um erro de saída de bola, o Vasco não consegue mais uma vez fazer a transição ofensiva. Você tem um lançamento nas costas do João Vitor, ou seja, pelo lado direito. O João Vitor tinha um cara vindo do lado dele, né, um jogador do Ceará do lado dele. Ao invés dele deixar que esse lançamento passasse, ele tentou amortecer essa bola. E quando ele amorteceu a bola, na verdade ele tentou interceptar, né? Ele amorteceu a bola e a bola sobra direitinho para o jogador do Ceará para ele poder atacar o espaço do lado esquerdo, tocar e o Pedro Raul finalizar no gol. Cara, para vocês terem noção, aquele lançamento não chegaria no jogo, acho que foi no Mugni, eu não tenho certeza. Mas esse lançamento não chegaria nele. Essa bola ia quicar e ia para lateral. Essa bola não ia conseguir, essa bola não ia o jogador não ia conseguir achar essa bola. Porque era um cruzamento, porque foi um lançamento muito forte. O que acontece? O João Vitor amortece a bola e ajeita para o jogador do Ceará. Entende? E aí eu volto a dizer, o João Vitor, ele vem fazendo... Quase foi expulso hoje, tá? Quase foi expulso, né? Porque perdeu uma bola ali, tentou alcançar a bola num carrinho. Se o cara tem a trava da chuteira no chão, era capaz de lesionar o cara, tomava um cartão vermelho. Se pega em cheio, já era. É um jogador displicente. É um jogador displicente que não vale os 40 milhões que o Vasco investiu nele. O Vasco investiu nele o que o Flamengo investiu no Léo Ortiz. Aí eu pergunto pra vocês, o João Vitor tem o desempenho do Léo Ortiz? Eu acho que não tem. Aliás, se tem um jogador que não consegue, que tinha a tarefa de melhorar a saída de bola do Vasco, era o João Vitor. Infelizmente ele não consegue. Aos 31 minutos tem um erro de saída de bola do Léo Jardim. A bola no Sobral, o Pedro Raul, ele erra a decisão, né? A bola do Sobral vem por dentro. O Pedro Raul, ele tá de frente para um jogador e do lado dele, se ele levanta a cabeça, tinha um cara do lado dele, que era a chance do Ceará fazer o segundo gol. Ele não consegue, né? Ele tenta driblar o jogador e erra. Você tem a finalização pelo lado direito também. Aí você tem olha a única chance do Vasco, né? Uma aos 8 minutos e uma aos 39, que é a bola parada do Payet, que tem um desvio de cabeça. E tem um desvio de cabeça que chega no segundo pau no Verratti. Mas o Verratti não consegue alcançar. Essa bola ficou muito longe. E aí eu volto a falar. Bola parada. Bola parada. Infelizmente, é mais uma vez um primeiro tempo em que o Vasco tem falta de pressão no homem da bola, desvencilhamento dos jogadores na linha, ocupação de jogadores no mesmo espaço, demora da chegada do líbero. O Hugo Moura para ir na zaga para ajudar essa transição. E muitas vezes o Hugo Moura demorava para fazer isso e o time do Ceará subia essas linhas e o João Vitor e o Lucas Freitas ficavam olhando com cara de cu. Outro erro, dificuldade em tirar o espaço do Pedro Raul, erro do Léo Jardim na saída de bola. O Vasco colecionou erros, e são erros que eu volto a dizer, não são erros simples, não são erros que você fala, não, foi uma dificuldade do time aqui, esse time é muito forte. Não, o Vasco jogou contra o Ceará, com todo respeito ao Ceará, tem um bom time e tal, mas são erros que o Vasco comete com todos os times. Não importa se é o Ceará, se é o Bahia, se é a puta que pariu, o Vasco comete os mesmos erros. E esses erros demonstram o quê? Que o problema do Vasco está no treinamento. Parece que o time do Vasco não treina. Não sei vocês aí, que se quiserem conversar no chat e tal e falar alguma coisa, mas a minha impressão é que o Vasco que entra hoje
e que entrou há 4 dias atrás, 3 dias atrás, é o mesmo. O Vasco do Carioca contra o Flamengo e o Vasco do Ceará é o mesmo. Você tem 2 ou outras peças diferentes. De resto, é a mesma coisa. Entendem? É um time que ele não... Como unidade, como unidade de time, com consistência, ele não existe. Ele tem valores individuais interessantes. Estão entendendo? E isso me preocupa, não só enquanto vascaíno, mas também me preocupa pensando no trabalho de longo prazo. Né? O Pedro Caixinha acabou de sair, certo? O Caixinha acabou de sair do Santos. O outro técnico lá do Fluminense, o Mano Menezes, saiu também. O pessoal já não gosta do Carille. Eu, sendo bem sincero, eu não acho que o trabalho do Carille vai melhorar. Não acho. Só que é aquela questão, a gente nunca sabe o que é pior. Se é demitir o técnico ou se esperar. Acho até que dentro do contexto do Vasco agora, o certo seria esperar para... Pelo menos quando houver a pausa, né, do Mundial de Clubes, o Vasco tente uma coisa nova, né? Faça uma reavaliação e consiga outro técnico. Né? Porque, sendo bem sincero, não é um técnico de longo prazo. Tá fazendo um trabalho ruim. E não é. E antes que o pessoal fale, mas era o time reserva. É o time reserva que toma. Se você pegar os últimos 3, 4, 5 jogos do Vasco, o Vasco tomou mais de 10 gols. 10, 12 gols. E é 2 gols do Ceará, dois gols, gols do... É 3 gols do Melgar, é 3 do Corinthians, certo? São muitos gols. E aí a gente... É gol do Sport também, entendem? Essa dificuldade do Vasco defensivamente também me assusta, porque se havia uma ideia de permanecer com o Carille, era porque talvez ele ajeitasse esse time para funcionar bem defensivamente e brigasse por uma bola. Que eu, voltando a dizer, não acho que o elenco do Vasco precise só de depender disso. Eu acho que o elenco do Vasco pode ter algo melhor. Então, se é o mínimo o Carille não consegue, o que eu vou esperar desse time? O que eu vou esperar do Vasco contra o Flamengo? Entende? É muito ruim pensar nisso. E aí, destaques ruins, né? Vamos falar dos destaques péssimos do jogo, né? Os piores jogadores em campo. A começar com o Benjamin Garré, que, volto a dizer, jogou mal, com dificuldade de fazer a segunda linha, dificuldade de fazer pressão. Quando tinha essa bola, perdia essa bola. O Garré, até agora, não parece um jogador que vai fazer nem sombra com o Adson, né? O Adson, lesionado, voltando de lesão agora, já é uma melhor opção do que o Benjamin Garré. E eu volto a dizer, eu fiz um vídeo falando sobre o Garré, depois eu acho que eu vou deixar no card, e eu falei da dificuldade do Garré jogando em times com muita intensidade e a dificuldade do Garré jogando em um campeonato mais competitivo. Vamos lembrar, gente, o Garré nunca jogou em um campeonato tão competitivo como o Campeonato Brasileiro. Esse é o fato. O Garré jogou na Rússia. Jogou na Rússia. E quando jogava no Campeonato Argentino não era o destaque. Não era o destaque no Huracan, não era o destaque no outro time que ele passou, nunca foi. O destaque, se eu não me engano, do Huracan naquela época era o Cristaldo, que agora tá jogando no Grêmio. Que também não é um bom jogador, mas não é tipo, não é uma Coca-Cola foda, tá ligado? E o Benjamin Garré era um jogador aí que jogava de vez em quando e tal. Não é um jogador que vale isso tudo. O Cristaldo era o destaque do Huracan, não o Benjamin Garré. E que coleciona lesões. Outro destaque ruim do jogo, né? Vamos falar dele, Dimitri Payet. Não queria falar do Payet porque, sendo bem sincero, o Payet já tá terminando a sua trajetória no Vasco. Mas assim, terrível o jogo do Payet. Muita dificuldade para... E eu, assim, são dificuldades que eu nem sei se é um jogador cansado, né? É um jogador que não consegue. Ele simplesmente não consegue recuperar uma bola. Simplesmente ele não tem... Ele é displicente, sim. E tem dificuldade para poder se apresentar. Se esconde do jogo. Muitas vezes acontece isso. Você vê que tem uma jogada sendo desenhada por dentro. Ao invés do Payet se apresentar e dar a opção de passe, o que ele faz? Ele tenta ir mais próximo da área. Por quê?
ou para lateral. Por quê? Porque aí ele se esconde. E aí eu não tô falando se esconde porque, nossa, ele é covarde. Não, não. Ele se esconde devido à questão do desgaste do jogador. Do desgaste da imagem. Talvez as questões extracampo do Payet estejam interferindo também. Não sei. E saiu lesionado hoje ainda por cima. Aí você tem o outro jogador lá, que é o João Vitor, que é talvez um dos piores jogadores desse jogo. Muita dificuldade do João Vitor, muita dificuldade da dupla de zaga em si. Paulinho, outro jogador que está jogando abaixo. Jair entrou no segundo tempo, jogou muito melhor. E aí, já falando do segundo tempo, você tem uma jogada do... O que o Carille faz? E aí, eu volto a dizer. É a segunda vez que o Carille mexe bem no time, né? Vamos dar o devido... Como se diz? Vamos dar a César o que é de César, né? Ele tira o Nuno, que estava fazendo um jogo ruim também. Aliás, o Nuno até tentou algumas coisas, mas estava com uma certa dificuldade. Errou algumas coisas também no jogo, né? Teve uma jogada que o Paulinho passou pelo lado, ao invés de ele dar no Paulinho, ele se embananou com a bola. Mas enfim, muita gente jogou mal no primeiro tempo. O Ryan entra no lugar do Nuno e o Adson entra no lugar do Garré. E aí você já vê a diferença, né? Você tem uma jogada do Ryan pelo lado direito, ele passa pro Payet, que recebe para mim uma falta, foi dentro da área, para mim foi pênalti aquilo ali. Vou ter que rever de novo o jogo o lance para poder falar, mas fiquei com uma impressão de um encalço no Payet. Você tem uma jogada de triangulação entre Adson, Ryan e Jair, e aí eu volto a dizer, Jair tá pedindo passagem há muito tempo nesse time. Você tem a jogada do Jair por dentro, você tem o Ryan passando, enquanto o Adson dá esse passe em profundidade pro Ryan, o Ryan deixa a bola pertinho do Jair, o Jair finaliza, o goleiro defende. Você tem o PH cruzando a bola aos 23 minutos, sobra na entrada da área, o Piton acaba escovando na bola, pega errado e isola. Aos 24 minutos você tem a abertura do Adson na meia-lua e o Ryan finaliza no meio do gol. Então você tem algumas jogadas do Vasco que assim, nem todas surtiram tanto efeito, mas o fato tiveram jogadas interessantes do Vasco, certo? Tiveram jogadas interessantes no segundo tempo. E exatamente por quê? Porque o Vasco, que vem jogando com Nuno e Garré desses lados, são jogadores que eles não dão a profundidade que o Vasco precisa. E aí os laterais do Vasco têm sempre que subir. Inclusive, é como o Vasco tomou o gol contra o Corinthians. O que aconteceu? Os laterais tinham que subir porque o Adson e o Garré não... O Adson e o Garré não. O Nuno e o Garré não conseguiam nem afunilar muitas vezes, nem conseguiam dar aquela profundidade. E aí o que acontecia? Os laterais tinham que subir juntos, certo? Os laterais subiam juntos, o Vasco errava o passe e aí voltava, né, no contra-ataque, ficava no 1 contra 1, porque só ficavam os zagueiros, os laterais subiram. Então a situação de ter um jogador como o Garré e como o Nuno tem as suas vantagens, né? Um jogador que corta para dentro, que tem um passe melhor. Só que quando você vai pensar no Vasco tendo um pouquinho mais de jogo de velocidade, de explosão, de atacar espaço, você perde muito com o Garré e o Nuno. Você tem que pensar, eu tenho um lateral de um lado que ele é mais ofensivo, então dá para você colocar um jogador por dentro que aí ele vai puxar essa marcação. O que você não pode fazer é você colocar dois jogadores que cortam para dentro e um lateral que não consegue fazer essa profundidade, que aí você depende do lateral para atacar o espaço. Só do lateral. O Garré, volto a dizer, destaque ruim do jogo, não só ele, mas vários. Então assim, não dá para jogar com Garré e Nuno ao mesmo tempo, porque esses jogadores não dão velocidade ao time, o time fica burocrático. Um time que já é burocrático fica mais burocrático. Quando o Carille mexe no time, coloca o Ryan e coloca o Ryan que não é centroavante, o Ryan é um jogador mais modal, joga como segundo atacante. Quando o Adson e o Ryan entram, a coisa muda. E eu volto a dizer, o Adson é um ponta que corta para dentro, mas é um ponta que dá profundidade, que dá velocidade ao time. Quando precisa, o Adson vai pelo outro lado e tenta atacar o espaço também. Então, são jogadores de velocidade que o Vasco precisa. O Nuno pode jogar? Pode, mas o Nuno nem sempre vai estar num bom dia.
O Garré não justifica. O Ryan tem que estar no lugar dele. O Ryan, que geralmente joga pelo lado direito, vai jogar pelo lado esquerdo. Então, assim, é, é necessário repensar esse time. Pensar em um time que jogue com um pouquinho mais de velocidade e que principalmente consiga recuperar essa bola. Pontas que voltem para recuperar essa bola. Coisa que o Vasco tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Para terminar, galera, teve o outro gol do Ceará, Pedro Raul de novo, mais um erro. A gente vê o erro da dupla defensiva durante o jogo todo. O Vasco consegue fazer um gol, claro, de cruzamento, né? Novidade. Você tem a entrada do Alex Teixeira, você tem a entrada do Jean Davi. Enfim, um time, um time que não anima. Não anima, é o que eu falo, né? Independente de quem esteja em campo, você sabe que com o trabalho do Carille no atual momento, você não espera que o Vasco seja um time organizado, um time que pressiona, sobe as, porque ó, o Vasco não quer, eu não condeno a ideia de um time jogar em bloco baixo, não tem problema. Só que você tem que escolher, ou você joga em bloco baixo, todo mundo fica atrás e tenta recuperar essa bola no meio campo, ou você joga em bloco alto, com jogadores pressionando a saída de bola, pressionando o homem da marcação, para você recuperar essa bola. Você não pode jogar nesse meio termo, de dois jogadores sobem, aí um jogador puxa, marca, sai da linha, e aí você fica numa marcação Frankenstein, uma marcação toda fragmentada, uma marcação esquizofrênica, né? Você tem um jogador aqui na frente, um aqui e o outro aqui do outro lado. Não dá, não dá. Você dá espaço para outro time. Ou você marca em bloco alto, organizado, subindo todo mundo, ou você marca em bloco baixo. Não dá para você ficar nesse meio termo, porque você gera espaço. E essa conversa não é conversa foda de nossa, e tá pagando de entendedor de tática. Não, cara. O Vasco tá sendo treinado há um tempão, cara. Ele sabe disso. Eu não sei porque ele não consegue. Eu não sei. Eu não sei se é problema dos jogadores. Eu acho que é também característica. Falta de jogador mais marcador. É um elenco mal montado. Mas, poxa, será que com um pouquinho mais de treinamento não consegue melhorar? Enfim. É isso, o Ceará mereceu, pressionou bem o time, conseguiu seus gols. O Vasco até no segundo tempo foi melhor um pouco, foi melhor que o Ceará, mas o Ceará também já não estava jogando tão bem. Então, em geral, quando o jogo estava valendo, né, quando estava no 0-0, o Ceará mereceu. E, enfim, é isso. Agradecer a audiência, um abraço para vocês e vamos esperar, né? Daqui a pouco tem coletiva.